A saúde do trabalhador, ela é uma área da saúde pública que tem como premissa o fato de que você, para atuar, planejar as ações, principalmente a formulação da política, a vigilância em saúde do trabalhador, de modo que é uma área bastante singular nesse sentido. Não se concebe fazer saúde do trabalhador sem que os trabalhadores organizados estejam de alguma forma participando ativamente como protagonistas desse processo. A ideia do Fórum Intersindical é exatamente congregar os serviços de saúde do trabalhador, que no caso brasileiro são os centros de referência em saúde do trabalhador e também outros serviços, né? A universidade, que produz conhecimento, a academia, como a gente chama, e, claro, os trabalhadores organizados, os sindicatos e essas organizações de trabalhadores. Então, essa é a ideia do Fórum Intersindical. A essência da saúde do trabalhador, ela já pressupõe que deva haver essa junção dos serviços públicos, da universidade, da academia, das instituições públicas e das organizações de trabalhadores. Mas nesse caso nosso específico, aqui do Rio de Janeiro, onde ele surge, né, é porque nós, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando foi criado o Programa de Saúde do Trabalhador no estado do Rio de Janeiro, ele já nasce com uma aglutinação de trabalhadores organizados e o serviço público, que era o Programa de Saúde do Trabalhador, criando então o que a gente chamava na época de um Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador. Esse conselho ele foi oficializado em 1991, e era um espaço de formulação da política e de execução da política. Sim, o trabalho ali era muito horizontal, sempre foi. O princípio da saúde do trabalhador no Rio de Janeiro era que os sindicatos entrassem na hora que eles quisessem, o programa também era deles. E nada era feito sem respeitar esse saber. Dezenas de sindicatos participavam desse conselho e ele criou uma cultura, que a gente pode dizer, né, foi criada uma cultura e uma produção de ações e de conhecimentos assim, muito importante naqueles primeiros anos dos anos 90. Esse conselho, então, foi pouco a pouco, em 97, 98, ele foi, por questões políticas, ele foi sendo esvaziado na sua capacidade de formulação e de proposição de ações e acabou sendo extinto por conta de uma organização do controle social do SUS. Algumas pessoas que participaram do conselho, inclusive eu, elas sentiram um vazio, uma lacuna naquele espaço, que era um espaço riquíssimo de articulação e de formulação de política, enfim. Então foi quando nós fizemos um trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, no Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural. Então eu entendo que é um espaço importante que foi criado pela academia, vamos dizer assim, né, na Escola Nacional de Saúde Pública, e acho que tem esse papel justamente de retomar uma série de discussões que, dentro da questão saúde e trabalho, são fundamentais para a gente entender o novo mundo do trabalho, né, que mudou muito nos últimos 30 anos. O grande militante dessa área, o grande representante dessa área são os sindicatos. É o movimento sindical, as centrais sindicais, e toda a vida nós sempre trabalhamos com isso. O Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, e eu sempre fomos originariamente, anos atrás, antes da criação do DIS, nós trabalhávamos com a questão da saúde do trabalhador. A gente tinha uma noção da Fiocruz só de vacinação, que a Fiocruz só fazia vacinação, mas a gente vê que a Fiocruz é um mundo e tem essa questão de saúde do trabalhador. Nós tivemos a oportunidade de fazer
um trabalho com os sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro, e especialmente por uma demanda de um companheiro que era do Conselho Estadual, que é o Jorginho, como a gente chama. Eu conversei com ele a necessidade de a gente construir um fórum para trazer o movimento sindical de volta para a luta dos trabalhadores. Fadel, vamos tentar fazer uma coisa parecida com o Conselho, ajudar, e aquilo também já vinha, a gente já tinha aquilo na cabeça, a ideia já estava na cabeça, né? E uma primeira aproximação com os sindicatos metalúrgicos, foi feito um curso. Como a gente achou esse curso muito importante, né, sobre a questão da saúde do trabalhador, nós achávamos que não deveria terminar naquele curso ali e parar. E que esse curso ele continuasse. Então, e a partir daí a gente foi convidando outros sindicatos e a adesão foi muito importante. E, enfim, o fórum hoje ele está funcionando, digamos assim, de forma bastante satisfatória, com uma participação de sindicatos muito importante. Eu acho que o fórum é fundamental no Rio de Janeiro, traz um pouco da história de militância de saúde do trabalhador no Rio de Janeiro. Porque o dirigente sindical nem sempre ele está formado ao ponto de ser qualificado para debater alguns assuntos, principalmente a saúde do trabalhador, que é uma coisa bem ampla e vasta e com vários direitos que a gente precisa tomar conhecimento. Quando você chega aqui, a tua mente começa a descortinar, porque você vai ouvindo os depoimentos de outros sindicalistas, você vai sabendo o que é essa saúde do trabalhador e que isso nunca tinha chegado para você em momento nenhum, nem como pessoa e nem como um profissional que está atendendo numa loja. O Fórum promove um curso de formação intersindical, embora o nome seja formação intersindical, mas não é só para sindicalistas, é um curso aberto. Claro que a maioria dos alunos, né, são sindicalistas, mas a gente tem profissionais de saúde, tem alunos de graduação de várias especialidades. E é um projeto que tem o escopo de aproximar a academia dos trabalhadores, né? Afinal, a nossa pesquisa tem o intuito de trazer benefícios práticos na vida dos trabalhadores. É a grande oportunidade que eu tenho de sair de um espaço artificial, que é o espaço da academia, e estar em contato com as pessoas do mundo real. Então, o fórum ele permite que essa academia se abra e que as pessoas, a população, as pessoas que são alvo dessas pesquisas, elas possam se sentir pertencentes à academia. O espaço do fórum ele proporciona isso. Acho que a palavra acolhida é bem sugestiva. E a gente recebe de forma muito aberta pessoas de várias instituições, inclusive de fora do estado. E eu comecei a vir a alguns encontros, achei uma experiência diferente que convergia com aquilo que eu discutia na minha tese, que era essa relação trabalho e saúde, tendo o protagonismo dos trabalhadores. A gente promove seminários, o fórum ele tem uma proposta de reuniões periódicas, pelo menos uma vez por mês, na última sexta-feira de cada mês. Essa reunião temática é muito interessante porque... Tem os alunos como eu, né, alunos dessa academia, doutorandos, mestrandos, alunos da especialização. Tem o profissional de saúde, o trabalhador de saúde do Estado, né, representando essa, o trabalhador do Estado, que são as pessoas dos Serestes. Né? Os centros de referência, eles têm um papel importante, né, na implementação da política de saúde do trabalhador. Né? O desafio que está colocado para os Serestes é justamente que eles consigam assumir esse papel, né, ter clareza do seu papel no processo de implementação da política. A reunião do fórum é interessante porque ela tem uma oficina temática, onde a gente traz um convidado externo, geralmente uma pessoa com experiência na área de saúde do trabalhador, e ele apresenta temas que são tirados na agenda para os próprios participantes do fórum. Então, são temas que são tratados, então o fórum tem uma característica extremamente formativa, fortalecedora dessas instâncias todas em prol da saúde do trabalhador. O problema do adoecimento é muito grave, então a gente trabalha com alguns temas como doenças, né? A gente tem tido eventos
falas e oficinas sobre, por exemplo, o câncer relacionado ao trabalho, a intoxicação por agrotóxicos, o problema gravíssimo que a gente tem no Brasil hoje com a questão do uso do veneno, do agrotóxico, o problema dos distúrbios mentais, que é uma coisa muito grave hoje, o assédio moral. Então são temas que são bastante enfocados e explorados por nós para que os trabalhadores se apropriem desse conhecimento e também tragam o seu conhecimento próprio para poder ajudar na formulação de propostas para, digamos assim, enfrentar essas questões, né? E não tem assim, quem sabe mais, quem sabe menos, quem conhece mais, quem conhece menos. É interessante que a nossa experiência no movimento sindical a gente passa para a academia, né? E a academia, em troca, né, nos dá o conhecimento, né? O conhecimento do que é saúde do trabalhador. A coesão, o peso desse conhecimento, que esse conhecimento tem no nosso dia a dia dentro de um local de trabalho. Né? Quando você para conversar com um trabalhador, falar sobre saúde, com a propriedade que a gente adquire aqui, simplesmente não tem preço. Essas oficinas, elas são filmadas e gravadas, inclusive nós disponibilizamos num blog que nós temos, chamado blog Multiplicadores de Visate. É um blog de acesso totalmente aberto e lá nós temos um material vastíssimo, riquíssimo sobre o fórum, sobre esses cursos de formação, sobre os eventos. Os palestrantes, né? Passou aquele conhecimento, a troca de informação, isso para mim foi tudo. Sabe, essa luta de defender a saúde do trabalhador, o próximo, isso é algo assim que nos motiva e nos deixa cada vez mais com vontade de não desistir e promover e continuar dando sequência nesse trabalho. É você poder trocar experiência, tendo voz, né? É você estar adquirindo conhecimento e estar dialogando com esse conhecimento para poder levar para a prática, né? Um outro tema importante que nós tivemos recentemente, assim, uma participação muito intensa e muito exitosa, foi com a questão da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. De alguma forma a gente contribuiu para que hoje a Fundação Oswaldo Cruz já criou um comitê de inclusão e acessibilidade na Fiocruz e já teve muitas iniciativas importantes que vêm acontecendo nesse campo também. E as pessoas que eu convido para ir para o fórum, elas ficam encantadas, saem de lá outros. Você entra de um jeito e sai outro. Porque é um espaço que te provoca a pensar a vida, pensar o teu fazer, né? Pensar a política. E é um espaço apolítico, é um espaço religioso, é um espaço onde todos têm voz. A forma de olhar tudo em relação ao trabalho. A relação do trabalhador e do trabalho, a relação do trabalho com o mundo. Acho que o fórum ele te possibilita uma ampliação do olhar. São os boletins publicados pelo fórum. Poxa, cara, é uma coisa assim fantástica. A cada edição desses boletins você aprende mais. Ali tem filosofia, ali tem histórias de pessoas anônimas, ali tem aprendizado para que a gente acumule, para ser repassado. Então é um canal de comunicação em que as pessoas podem escrever artigos, tem uma seção de artigos do boletim, que qualquer um pode escrever o seu artigo, trabalhadores, profissionais, enfim. Um material riquíssimo que serve como material didático também do fórum e também para além do fórum, digamos assim. O sindicato, a gente sabe, a gente tem a gente chega, né, o que a gente chega na porta, a gente sacode o braço, aquele negócio todo, mas na hora de respaldar o que a gente está falando, o que a gente está dizendo, aí quando a gente chega com a Fiocruz, quando a gente chega no ZAT junto, com a vigilância sanitária, então a gente precisa estar realmente de mão, né, uma mão dupla, para que cada um fortaleça os seus espaços. O fórum também ele tem essa capacidade de criar uma cultura dentro de uma fundação
pública, de ensino, de pesquisa, de aproximação com o movimento sindical e também com o movimento social. Aqui estão reunidas várias categorias, movimentos sociais, sindicatos bancários, comerciários, vários sindicatos, né? Porque no dia a dia, se você não tiver um espaço como esse, você desanima, porque é muito desafio, né? É um passo para frente, outro para trás, e você pensa que você está sozinho, porque no grupo que você às vezes está. E quando você chega aqui no fórum, você sabe que você não está sozinho, que tem pessoas que compactuam com essa sua, com esse teu compromisso, que esse prazer de fazer, né, saúde do trabalhador. Foi um ano muito rico de ações junto ao parlamento, fizemos algumas audiências públicas na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, fizemos audiências públicas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, contato com parlamentares também da Câmara dos Deputados, no nível federal. Enfim, tivemos algumas reuniões e algumas ações também conjuntas com o Ministério Público do Trabalho. Que nós estamos condenados a perseverar, sabe? E é isso, sabe? O fórum, a gente tem que sustentar esse espaço de debate, dessa troca de pensares, de saberes, de afetos, porque é isso que importa, a gente só saber. Se a gente não tiver o afeto em alta conta, é um desperdício, não é? É isso, acho que a gente está no bom caminho no sentido de manter o fórum a despeito das dificuldades, dos desafios que a gente pode enfrentar.